Primeira Crônicas, capítulo 18. Amém? Primeira Crônicas, capítulo 18, versículos de número 1, versículos seguintes. O título da mensagem é Diversas Vitórias de Davi. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus, e abateu e tomou Agade e os lugares da jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezeri, rei de Zobá, junto a Ramate, indo eles estabelecer os domínios pelo rio Eufrates. Davi tomou 1000 cavalos de carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já arretou os cavalos, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os filhos de Damasco a ajudar a Hadadezeri, rei de Zobá. Porém os filhos feriram 22.000 homens. E Davi pôs por guarnições na Síria de Damasco, e os filhos ficaram com servos de Davi, trazendo presentes, e guardava Davi por onde quer que ele ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezeri e trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezeri, tomou Davi o dízimo dos cobres de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tom, rei de Ramate, que Davi destruía todo o exército de Hadadezeri, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadadezeri e destruir, porque Hadadezeri fazia guerra a Tom, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou o Senhor juntamente com a prata e o ouro que trouxeram as muitas nações dos edomitas, moabitas, dos filhos de Arinão, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Salom. Então, aqui nós, irmãos e irmãs, que em todas as batalhas que Davi, ele buscava a Deus, como nós aprendemos na batalha da semana passada, ele obtinha vitória, obtinha recompensas e ali prevalecia em Deus seus inimigos e também conquistava com isso presentes e também servos e servas. Nas batalhas da vida, nós conquistaremos aquilo que nós almejamos se nós vencermos. Então é necessário vencer a batalha. Deus não quer que você saia ali com uma pessoa que lutou, mas não conseguiu vencer. Não é isso que Deus quer ou espera que ocorra na sua vida. Pelo contrário, quando você começar a batalhar por uma área da sua vida, seja vida espiritual, seja vida sentimental, seja vida financeira, seja vida familiar, seja ali sonhos, projetos e objetivos que você almeja alcançar e chegar, ou até batalhas que sejam travadas espiritualmente, fisicamente, na vida. Deus espera que ao batalhar você obtenha o quê? Vitória. Que ao você entrar numa guerra, ali seja dado para você o quê? A vitória. Então a pessoa começou a batalhar,
ela começou a guerrear, ela entrou no combate, numa batalha, ela espera o quê? Vencer. E Davi, ele vencia. Por quê? A gente aprendeu na semana passada. Davi era aquele que buscava as direções em quem? Em Deus. E repare para você ver que muitos eram os inimigos do povo de Israel. Muitas das vezes, irmãos, são muitos os inimigos que combatem contra a nossa vida, contra a nossa alma ou até contra o nosso bem. A gente pode se dizer, muitas das vezes, as batalhas elas são o quê? Diárias. Todo dia a pessoa tem um leão para poder matar, um problema para resolver, uma situação, uma adversidade para ela conter, uma situação talvez difícil, uma situação amena. Todo dia a gente tem obstáculos na vida para enfrentar. E nós precisamos estar dispostos a batalhar. Porque hoje a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, que atuam nos lugares celestiais. Hoje a gente combate contra o espírito da morte. Hoje em dia a gente combate contra os espíritos de doenças e enfermidades que atormentam vidas e pessoas. Hoje a gente combate contra a miséria, contra a fome. Hoje a gente combate contra as batalhas espirituais, contra as divergências, os problemas diários, espíritos imundos que atacam pessoas, vidas, mentes, comportamentos e falas. Hoje a nossa batalha é espiritual, mas todo inimigo que se levantar contra a nossa vida, ele precisa ser totalmente derrotado. Quem precisa sair derrotado ali de uma batalha é o diabo, é o principado, é a potestade, é a hoste espiritual da maldade, que atua ali nas trevas, que vem fervendo, trazendo o espírito da perturbação, o espírito da opressão, o espírito da depressão, da angústia, do pânico, do medo, que vem muitas vezes ali trazendo os espíritos de doença, de enfermidade, de problemas emocionais adversos. Então, hoje a nossa batalha é espiritual. Mas assim como Davi obedecia a Deus nas batalhas, nós também precisamos obedecer a voz de quem? De Deus, o direcionamento da palavra. E a gente precisa ir com as armas o quê? Armas certas. E a arma do cristão hoje é a palavra de quem? De Deus, a espada afiada, para destruir contra todas as potestades, para destruir contra todas as artimanhas forjadas por Satanás, os enganos, as mentiras que o diabo talvez lança ali. Então, na batalha da vida, para se vencer, precisa ser obediente aos direcionamentos postos por Deus. Você está vendo aqui, olha o que o versículo 12 diz. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal. Esse Abissai aqui, pela obediência, por seguir ali as ordens dadas, conforme Davi ali pretendia o que? Trabalhar, ele feriu a 18.000 edomitas. Ou seja, ali, Abissai, filho de Zeruia, ele fere lá no Vale do Sal 18.000 inimigos. 18.000 inimigos feridos. Irmãos, nós não podemos nos deixar ser feridos. Quem tem que ser ferido é o inimigo. Muitas das vezes tem pessoas aí que estão com a mente ferida, com o corpo ferido, ou com a alma o quê? Ferida. Não se deixe abater, vença essa batalha. Quem precisa ser ferido e destruído é o diabo, que é o inimigo da nossa o quê? Da nossa alma. É aquele que quer tirar a nossa paz, a nossa alegria. Então, você vai se deixar ser ferido ou vai ficar ferido até quando? Quando que você vai se posicionar no mundo espiritual para combater contra as trevas?
Quando que você vai se posicionar no mundo espiritual para voltar a orar como orava antes? Quando que você vai se posicionar no mundo espiritual para voltar a cumprir a palavra de Deus, cumprir a vontade de Deus na sua vida? Quem precisa ser ferido é o inimigo. Quem precisa ser ferido é aquele que combate diariamente para tirar a nossa paz. É aquele que combate para gerar o que? A angústia, o tormento, o sofrimento, a depressão. Quem precisa ser ferido e combatida é as trevas. Quem precisa ser ferida e combatida é as hostes espirituais da maldade. Aquilo que é do marido precisa ser ferido. Aqui os 18.000 inimigos estavam sendo feridos no vale do Sal. Então não era o povo de Deus que estava sendo ferido, mas sim o povo inimigo. Quem tem que ser ferido nas batalhas é o inimigo, é o diabo, é o principal, é a hoste espiritual da maldade. Quem tem que ser ferido é o inferno, não é você. Quem tem que ser ferido não é você. Você precisa ser uma pessoa o quê? Curada e liberta totalmente. Então esse Abissai nos serve por obedecer às direções dadas, seguir juntamente ali as ordenanças, como Deus havia falado, conforme ali as direções dadas, só ele feriu 18.000 edomitas no vale do Sal. E pôs por guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de quem? De Davi. Então, ali, a batalha de Abissai alcançou para Davi, ali, 18.000 feridos. E ainda alcançou ali para Davi servos e senhores. Estavam lá o povo edomita, acabou se tornando servo de Davi. Então, quando um soldado de Davi vencia a batalha, Davi também vencia. Amém, povo de Deus? Quando uma pessoa ali que está debaixo da sua autoridade espiritual, ela vence uma batalha, você também vence. Quando uma pessoa da sua casa, da sua família vence uma batalha, você também vence. Quando uma pessoa que você tem orado por ela, você tem se dispôs a batalhar junto com ela, ela vence uma batalha, você também o quê? Vence. Abissai venceu, então Davi também vence. E ali, aquele povo edomita se tornou o servo de quem? De Davi. Está na hora de você começar a vencer as batalhas dentro do seu lar, dentro da sua casa, da sua família, dentro do lugar onde você mora, da cidade onde você vive. Vencer as batalhas e ver outras pessoas também que estão andando na mesma fé que você vencer. Ver outras pessoas ali que você tem orado, você tem intercedido pela vida delas também, o que? Vencendo, rompendo a inferno, sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas no poder de quem? De Deus. Dá para se vencer batalhas no vale do Sal, seja você guerreando, ou seja um soldado seu guerreando. Seja alguém que esteja debaixo da sua autoridade guerreando. Alguém que esteja debaixo da sua autoridade espiritual na oração, seja guerreando. E diz assim, olha o que diz: e pôs por guarnições Edom, todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Então, por onde Davi ia andando, caminhando nessa batalha, também Davi era o quê? Guardado, assim como na outra lá. Ele também estava sendo guardado. Os soldados de Davi estavam sendo o quê? Guardados. Os guerreiros que iam de frente estavam sendo o quê? Guardados. E diz assim: e Joabe, filho de Zeruia, e Davi, e Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo no exército, e Josafá, filho de Ahiúde, era chanceler. Versículo 14, vamos voltar lá. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo no exército, e Josafá, filho de Ahiúde, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar,
eram sacerdotes, e Salsa, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Olha para você ver. Os soldados e os guerreiros eram vitoriosos. Até o escrivão, quem escrevia, era vitorioso. Por quê? Ele não estava relatando história de derrota e de fracasso. Ele estava relatando história de vitórias. Então, até o escrivão era um vencedor. Até quem escrevia, quem contava, quem relatava as batalhas, era um vencedor. Irmãos, quando você vence, todo mundo vence com você. Quando a sua casa vence, todo mundo vence com você. Quando ali, um povo está vencendo, em Deus, na palavra, todo mundo está o quê? Vencendo. Aqui estava vendo todos os soldados, todos os guerreiros de Davi estavam vencendo. Então Davi também estava o quê? Vencendo. As bênçãos estavam sendo dadas sobre a vida de todos. Todos ali recebendo recompensa, vencendo batalhas. Então Davi também estava se tornando vitorioso. Quando alguém que está na mesma fé que você, no mesmo propósito que você, fazendo o que você faz, está vencendo, você também está vencendo. Quando você está num lugar, você trabalha com mais pessoas, e ali um vence, senão você também está vencendo, o grupo todo está vencendo, aquele lugar está vencendo. Amém, povo de Deus? Na igreja é a mesma coisa. Quando o irmão está vencendo, é sinal que a igreja está vencendo. Nós estamos o quê? Vencendo. Entende? Na sua casa, na sua família, quando um está vencendo, é sinal que você também está vencendo. Todo na casa, toda uma família está vencendo. Todo mundo vencendo. E as histórias que vão ser relatadas e contadas não serão histórias de derrota e fracasso, mas sim testemunhos de grande vitória, milagres, curas e libertações. E diz assim, olha, e Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e dos peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. E os filhos dele, a casa dele, estavam na mão dele. Ou seja, ele tinha autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Então ele não estava vencendo, não era só nas batalhas lá fora. Ele também, até essa batalha, estava vencendo dentro de casa, com a sua família nas suas mãos, com o domínio da sua casa, do seu lar nas suas mãos. E ele era vitorioso nas batalhas do Vale de São. Vamos aplaudir Jesus pela palavra? Amém, povo?